Olá, meu amigo. Obrigado por assistir uma palavra clara. E nós estamos aprendendo, e nós estamos ouvindo, nós estamos buscando e tentando andar na palavra de Deus e deixar a Bíblia nos informar, nos orientar, nos edificar. Gostaria de usar uma gíria, um ditado que muitos conhecem. Talvez você ouviu isso na sua vida. Quando temos problemas para consertar, quando há dificuldades ou problemas que queremos resolver, há um ditado que é primeiro passo de resolver ou consertar um problema é reconhecer que temos um problema. E para muitos de nós, andamos na nossa vida, conduzimos a nossa vida do nosso jeito, pensando tudo está bem, e vivemos conforme nossa opinião, nossa própria filosofia ou ideologia, nós decidindo o que está certo, o que está errado, nós sentados no trono do nosso coração, nós confiando no nosso juízo, nossa própria moralidade, nossa opinião, que se somos honestos pode mudar de dia em dia. Mas a Bíblia afirma que a palavra de Deus e que Deus é verdade, Ele é luz. E a verdade de Deus, e a verdade bíblica, é verdade absoluta. Que seja, a verdade que vemos na palavra de Deus é superior à verdade que eu, talvez, poderia inventar ou afirmar. Eu não sou dono do universo. Nenhum ser humano é. Deus acima de tudo. E a palavra dele é a verdade. A palavra dele nos orienta. Nos ensina quais são os verdadeiros tropeços, problemas, falta de entendimento. E aí Deus deixa a nós a escolha de crer ou aceitar no que ele diz ou ignorar, dar as costas e confiar no que nós mesmos achamos. Eu gostaria hoje ler uns versículos em Mateus 23 e gostaria tentar avisar a todos. Não seja um fariseu. Aí vamos ver daqui umas semanas aqui sobre esse pensamento, porque Jesus Cristo chegou a pregar e ensinar e tinha vários debates ou conflitos, se eu posso falar assim, conflitos com os fariseus, com os líderes religiosos, espirituais da cultura e da nação dos judeus durante a vida dele e o ministério público dele. E várias vezes o que Jesus pregava não batia bem com a ideologia, os pensamentos dos fariseus. Várias vezes os fariseus rejeitaram ou desacreditaram na mensagem que Jesus pregava. E aqui em Mateus 23, Jesus chegou a pregar fortemente e abertamente, nomeando o grupo de fariseus e escribas como o problema, o obstáculo na frente do coração do povo. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos andar na nossa vida pensando que nosso relacionamento com Deus, o nosso acesso a Deus, ou o nosso destino final, depois desta vida, nossa alma estaria aonde nós confiamos na nossa opinião, ou na nossa estrutura religiosa, ou a nossa prática pensando, bom, eu sei o que estou fazendo. Se não tomarmos cuidado, poderíamos estar andando, vivendo como os fariseus, confiando em si mesmo, não dando ouvido à verdade. Não seja, por favor, um fariseu. Mateus 23, vou ler aqui as palavras de Jesus Cristo, começando no versículo 13. Diz aqui, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus falava aos líderes religiosos. Ó, pastor, você vai falar para você mesmo também, né?
Qualquer homem que pretende superar a verdade bíblica, sim, está no lugar errado. A palavra de Deus é a autoridade final. É a revelação do Deus verdadeiro. O que a Bíblia nos diz é a regra. E qualquer ser humano que torce a palavra para ganância própria, para benefício próprio, qualquer pessoa que ignora, que dá as costas, está em perigo. Jesus falava aos fariseus, e aqui nós precisamos, nós mesmos, tomar cuidado de não nos encontrar na mesma posição. O chamava, os escribas e fariseus, hipócritas, porque Jesus estava cobrando eles, porque ele estava bravo com eles, porque ele estava revelando à multidão toda, esses que estão guiando vocês, esses a quem vocês estão dando ouvidos, estão errados. Não preste atenção, não segue esse conselho. Por quê? Vemos várias coisas aqui. O problema foi que eles mesmos rejeitaram a verdade. A entrada para o céu, eles tinham uma noção de como eles iam se justificar diante de Deus. A justificação deles, eles pensavam, era por como? Por observar e guardar a lei. Todas as práticas, todos os rituais e cerimônias, o andar, o agir, o viver deles, era de uma maneira para eles dizer, Senhor, por eu viver assim, eu estou justo. Confiando em si mesmo. E Jesus chegando, e a mensagem que ele falou a Nicodemos em privado, ele anunciou na frente da multidão também. Tem que nascer de novo. Não é a sua religião. Não é a sua obra. Não é o seu merecimento e esforço que determina se você herdará a vida eterna ou não. É algo que você recebe como presente. É algo de graça. É um brinde que nós recebemos, não sendo merecedores, não por trabalhar. Um bebê não trabalha para nascer, tipo, ele não fez muita coisa, não tirou boas notas na escola, não obedeceu o pai, não arrumou o quarto e por isso ele merece ganhar vida e nascer. Não. A vida começa como um presente. Ele ganha de presente a vida. E depois de ter nascido, pode se desenvolver e aprender e obedecer e fazer coisas. Os fariseus confiavam o nosso jeito, a nossa religião, a nossa prática, o que nós fazemos, nos garante que nós estamos bem com Deus. E nós vamos fazer tudo da nossa parte, Deus vai balancear a nossa obra, nosso compromisso, nossa dedicação e comparar com as falhas e com certeza nós tranquilamente vamos entrar no céu. E Jesus disse, ai de vocês, hipócritas, vocês não querem entrar no reino dos céus. Vocês não querem aceitar, receber pela graça. Você quer trabalhar para demonstrar a todos que tão santo e justo você é. E Jesus dizia, o problema dos fariseus, eles não se interessaram na verdade. Eles não se interessaram no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Não queria ouvir o Filho unigênito de Deus ou ensinar a eles qual era o caminho para o céu. Meu amigo, você pode estar me ouvindo agora pensando, mas Deus é um só. Deus é um só. Sim, verdade. Mas o caminho também é um só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse em João 6 que a obra de Deus que a pessoa deve fazer para herdar a vida é crer naquele que Deus enviou. Você que pensa que pela sua prática religiosa você vai entrar no céu, não. É por crer no Messias, por crer em Cristo Jesus, por ter crido no único Salvador suficiente que a pessoa pode entrar no céu. E Jesus disse, ai vocês fariseus, ai vocês escribas, vocês rejeitaram a porta. Segundo problema, não era somente que eles não queriam entrar. Eles queriam fechar a porta para o céu. Não queremos entrar pela graça, não. Não quero a misericórdia. Eu vou mostrar a Deus que tão sinceros são. Pastor, eu estou lutando. Pastor, estou me esforçando. Estou fazendo o meu melhor. Se esse é o que você está pensando, você fechou a porta para o céu. Mas a outra coisa pelo qual Deus cobrou a eles, fechais aos homens o reino de Deus. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando.
Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Deus, na graça infinita dele, ele deixa a escolha a você. Deus não vai levar ao céu ninguém que não quer estar com ele. A escolha é sua se você quer aceitar ou não. Se queremos entrar no reino do céu ou não. Se queremos entrar pela porta do céu, Deus não obriga a ninguém a entrar. Isso é contra a natureza dele. Mas o problema aqui, eles não queriam entrar, mas também ficaram ali na frente da porta dizendo, não é por aqui, não é por aqui não. Há um castigo forte para as pessoas que exaltam, que promovem verdade errada, que obviamente não é verdade. Doutrina errada, que ensinam outros caminhos para o céu. Deus vai condenar e castigar eternamente. Ai de vós, que você não quer entrar pela porta e você não quer deixar mais ninguém entrar pela porta também. A porta para o céu é um só. E ele depois disse que estava devorando as casas das viúvas. Por quê? Porque pelo julgo religioso que colocaram acima das pessoas, as pessoas iam ficar fatigados, cansados, oprimidos, tentando cumprir requisitos desnecessários para entrar na porta para o céu. Os fariseus não querem a verdade, mas não é somente isso. Eles obstruem a verdade também. Eles não querem deixar outros ter acesso à verdade. Eles trabalham e se esforçam veementemente contra a verdade da salvação. E obrigam pessoas, ai de vós, a terceira coisa, que eles colocam julgo religioso sobre as pessoas para obrigar eles, pelo rigor, tentar entrar no céu. E não funciona. E daí a quarta coisa que ele disse aqui, vocês percorreram a planeta toda, a terra toda, para fazer um prosélito. E vocês convencendo pessoas do teu caminho são agora filho do inferno 2 vezes mais. Há pessoas com quem eu tenho falado que eles dizem, não, eu acho que eu vou para o céu. Não, eu sei que Deus é um só. Eu estou fazendo o meu melhor. Enquanto eu apresento as próprias palavras de Jesus, as promessas de Deus, os ouvidos deles não estão abertos, o coração está fechado, porque eles estão confiando em outro caminho, estão confiando que já entraram por uma outra porta, e a Bíblia é clara, não há nenhuma outra porta. Jesus mesmo, ele disse em João 10, eu sou a porta. Quem tenta entrar por outra porta, a Bíblia chama ladrão e salteador. Esse é o que Deus acha da pessoa que não entra pela porta, que é fé em Cristo Jesus. E você? Você tem a certeza da vida eterna? Você tem a certeza da salvação eterna da tua alma? Você está confiando em quê? Porque você vai a uma reunião cada semana? Porque você nunca roubou, matou, adulterou? Porque você tenta ajudar o seu próximo? Porque você é uma pessoa justa, honesta? O pastor não faz isso. Você está confiando em si mesmo? Você diz, eu sou parte de tal religião, de tal igreja, de tal denominação, de tal templo. Essa é a base da sua confiança. A Bíblia fala claramente. Há um só caminho para o céu. E o nome daquele caminho é Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Tito 3, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia nos salvou. Os fariseus viveram uma vida rígida, religiosa, compromissada. E todo aquele esforço e trabalho sendo visto pelos homens, ao final do dia, aonde deixou esses homens religiosos? Todos aqueles anos, todo aquele esforço, toda aquela prática, onde deixava eles? Condenados eternamente. Não podem entrar no céu por uma outra porta, porque nenhuma outra porta existe. Jesus é a única porta. Todos somos pecadores. E a razão por que nós não podemos ser religiosos para entrar no céu é que a nossa justiça é como trapo imundo nos olhos de Deus. O melhor que eu posso oferecer a Deus é sujeira, imundícia, abominável nos olhos dele. Romanos 3 diz que a opinião de Deus sobre nossa obra religiosa, todo o nosso esforço, diz que não há ninguém que faça o bem. Não há nem um só. Nossa justiça não se compara com a justiça de Deus. E somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amigo, você não precisa tentar carregar aquele fardo religioso a sua vida inteira, tentando ganhar ou merecer perdão e salvação. Jesus quer te dar pela graça, por amor, gratuitamente. Ele quer dar a você o que você não merece e nunca há de merecer. Nunca tem como merecer. Ele quer dar como presente a quem quiser. Os cansados e oprimidos, ele diz: vinde a mim, vos aliviarei, vos darei descanso para suas almas. Esse é o desejo e a vontade de Deus. Dar ao pecador o que o pecador nunca vai merecer. Você quer entrar pela porta? Ou você quer viver e andar como fariseu? Eu não preciso entrar por essa porta. E você tampouco. Não. Você deve fazer isso, aquilo e outro. Vai comigo nisso e naquilo. Outro tem que dar isso, aquilo, outro tem que fazer isso e X. Jesus disse: ai de vós. Que coisa triste. Não seja como um fariseu. Admite a sua necessidade. Todos precisamos da graça de Deus para ser salvos e perdoados, para entrar pela porta. Qual é Jesus Cristo? Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te ajudar pelas Escrituras. Bom dia para vocês e Deus os abençoe.